Olá pessoal, nesse módulo bônus, eu queria trazer para vocês um cara que eu tenho um grande respeito, uma grande paixão pelo que ele fala, pelas coisas que ele faz, que é o Ricardo Cáspero, que ele basicamente trabalha com startups há muitos anos, ajudou a startups saírem do zero, desenvolver seus produtos. De vez em quando a gente conversa sobre umas possibilidades de investimento nas startups que ele toca, tem muita experiência, está presidindo aí, por enquanto, talvez mude quando você vê esse vídeo, aí a Associação das Startups na Baixada Santista. Então é um cara que tem um conhecimento muito grande para ajudar startups a saírem do lugar. E ele vai falar para vocês aqui um pouquinho que eu trouxe naquele módulo sobre entender a proposta de valor, entender um pouquinho como que a gente chega nos clientes e como que a gente vende esse valor para as pessoas, né? Vai te ajudar a falar um pouquinho sobre esse mapeamento dos clientes, entender as hipóteses, como tirar tua bunda da porra da cadeira para fazer alguma coisa de verdade, perguntando para os clientes de fato. Então assim, acho que é um pouco de tempo aqui que você vai ter com o Ricardo, com certeza você vai sentir que é pouco, mas vai conseguir te ajudar bastante a complementar a parte de criação dos teus clientes, entender um pouquinho do propósito e ajudar a fazer você aí ter um produto muito mais focado naquilo que realmente vai comprar seu produto e não simplesmente vai achar seu produto legal. Então, boa sorte aí para vocês, muita anotação, o cara tem muito conteúdo e a gente se vê depois. Ô pessoal, bacana estar aqui com vocês, bacana falar um pouco em relação à segunda carreira. Eu acho que é um momento diferente talvez da vida de vocês, estejam passando por uma transição, pensando em fazer uma outra coisa, e acho muito importante o fato de ter tido uma primeira carreira e agregar experiência no seu dia a dia. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês é sobre startups e mais especificamente sobre desenvolvimento de cliente. Eu vou detalhar isso para vocês. O objetivo é a gente testar uma ideia rapidamente e possibilitar a construção de uma startup com poucos recursos. Bom pessoal, meu nome é Ricardo Cáspero, eu sou empreendedor já há alguns anos, já tenho feito algumas startups e hoje sou fundador do Novos Fundadores, que está construindo startups em série. Sou também diretor do Startup Studio, que é uma aceleradora e uma escola de educação empreendedora. E sou o presidente da ASEBS, que é a Associação de Startups e Empreendedores da Baixada Santista. Pessoal, bom, esse é um assunto que me fascina bastante, é um assunto do qual eu lido diariamente, e falar de startup para mim é um prazer. E startup é um termo sendo muito usado, mas de pouco conhecimento das pessoas. E startup nada mais é do que um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio repetitivo, escalável, trabalhando em uma condição de extrema incerteza. Eu quero pegar algumas palavras dessas que eu falei para vocês para a gente poder detalhar sobre o assunto. Modelo de negócio. O modelo de negócio é a forma onde eu encontro a maneira de gerar valor. Repetível é entregar o seu produto em proporções ilimitadas. A gente pode usar o exemplo de um CD, aquele CD convencional que a gente usa. Aquilo é um produto que tem de repetição, mas você precisa ter a gravação daquele CD para que ele se repita e faça suas cópias. Num produto basicamente de tecnologia, isso não é necessário. Ser escalável significa você poder aumentar a sua receita sem que seus custos acompanhem esse crescimento. E extrema incerteza é você trabalhar num ambiente incerto. Você não sabe se sua ideia vai dar certo ou se sua ideia vai dar errado. E tocando no assunto da ideia, a gente tem o costume de pensar que a minha ideia é a mais importante, a minha ideia é a mais valiosa. E a pergunta que eu deixo provocativa para vocês é: ideia tem valor? A ideia, na verdade, ela não tem valor. Se você não fizer nada com ela, ela acaba te ocupando espaço e tempo. Eu diria que ela tem valor negativo se você não fizer nada com ela. Pois bem, todo mundo está acostumado, quer pensar em uma ideia e quer logo partir para o quê? Vou fazer um produto. Tá. É o momento de construir um produto? São coisas a serem questionadas. Será que as pessoas vão querer o produto que você está construindo? Então, será que eu devo construir um produto antes de saber se as pessoas vão construir? Será que você tem certeza absoluta que você não está gastando seu tempo e dinheiro com algo que as pessoas não vão querer lá na frente? Eu acho que um pouco da provocação que eu quero fazer aqui, mostrar uma forma de minimizar isso, é a questão do seu tempo e do seu recurso financeiro. A gente precisa entender, numa fórmula muito simples, que um negócio precisa de cliente, precisa de produto ou serviço.
sem um, sem o outro, você não tem um negócio. O cliente, em primeiro lugar, ele precisa ver valor naquilo que você está fazendo. Se ele não entender o que você está fazendo é valor, ele não vai consumir o seu serviço ou produto. Bom, pessoal, a gente está bastante empolgado com a ideia, isso é natural, a gente tem um produto que a gente acha que ele vai ser amado por todos, que vai ser desejado. Você acha que vai ficar rico fazendo essa sua ideia, construindo a sua startup, que seus clientes irão adorar e vão te amar por eterno. Não é muito bem isso. Eu quero, de novo, frisar que a gente vai tentar encontrar uma maneira de você tirar a sua ideia da sua cabeça, começar a trabalhar isso de uma maneira mais simples, com baixos recursos, e tentar ver se sua ideia ela é viável ou não. Bom, pessoal, eu quero entrar agora especificamente no tema em que eu vou abordar, que se chama desenvolvimento de cliente, que nada mais é, ele é um processo onde você vai evitar de gastar tempo e dinheiro construindo algo que ninguém quer. E você vai fazer isso através de um aprendizado constante, validando sua ideia junto com seus clientes. Tá? Você vê que em nenhum momento eu citei em construir um produto. Um ponto muito claro que a gente precisa deixar, e as startups elas têm um problema sério, eu tenho visto praticamente isso todo dia, junto com empreendedores e ajudando a comunidade em si. Os empreendedores têm dúvidas de, olha, eu tenho uma ideia, eu quero construir e partir direto para o produto. Isso é um problema muito sério, porque o produto não é o problema, construir um produto não é problema, a gente não tem problema de se construir um produto, a gente tem problema de falta de cliente. Então, peraí, Ricardo, quer dizer que eu vou fazer o meu produto e não vou ter cliente? Provavelmente numa startup sim, preciso tomar muito cuidado, tá legal, mas eu preciso fazer o produto para que as pessoas conheçam o que eu estou fazendo. Será realmente que você precisa realmente gastar teu tempo e teu recurso de uma maneira exagerada para construir um produto e descobrir que as pessoas não querem? E a gente no desenvolvimento de cliente tem uma maneira de trabalhar essa questão de desenvolvimento de cliente. O desenvolvimento do produto já é algo da história. A gente sabe como desenvolver produto. Não só o produto tecnológico, como qualquer outro produto. Isso já está muito bem contado. Agora, contar como desenvolver, criar um processo para desenvolver o cliente, isso é recente dentro do segmento de startup. É uma metodologia criada por um americano chamado Steve Blank, lá no Vale do Silício, onde ele percebeu exatamente que, vendo centenas de casos de startups que partiam direto para o produto, passavam meses, algumas startups anos, consumindo milhares e milhares de dólares, e quando o produto ia para o mercado, esse produto não tinha nenhuma aceitação por parte dos clientes, e enfim, os empreendedores se viam numa situação muito ruim e acabavam perdendo seus negócios por não ter investigado de verdade onde está a verdadeira informação, que é junto com o cliente. Bom, o desenvolvimento de cliente ele se divide em 4 etapas. Ele tem a descoberta do cliente problema, ele tem a descoberta da solução, ele fala da criação do cliente e da construção de empresa. A gente vai abordar os 2 primeiros, que é construção de cliente problema, de descoberta de cliente problema e a descoberta da solução. São esses 2 pontos que a gente vai ver agora. Para a ideia inicial, para quem está começando, ela é o processo natural que você deve seguir. As outras 2 já são para o momento em que seu produto já tem uma aceitação no mercado. Bom, uma das questões muito importantes em relação ao desenvolvimento do cliente é a questão de o problema onde está. Ele está comigo ou ele está lá fora? O problema ele está lá fora, então você tem que sair de onde você está e ir lá conversar com seus possíveis clientes. É dessa forma que você vai construir e validar a sua ideia. Ficar dentro do teu escritório, trabalhando, enfurnado, construindo o seu produto, sem ouvir as pessoas que provavelmente vão usar, e se essas pessoas têm esse problema ou não, é pura perda de tempo. Corre o risco, novamente, de você não ter um negócio viável. Então, saia do prédio. Esse é o termo que é usado para isso. Saia do prédio. Vá conversar com seus clientes. Há um caso muito específico de você saber, tá bom, Ricardo, eu não sei o problema. Bom, o problema ele está aí. O problema está fora, está dentro, você tem que procurar formas de reconhecer isso.
Os problemas estão em todas as partes. Então, procure ouvir as reclamações das pessoas. Eu acho que você passa diariamente ouvindo vários tipos de reclamações. Será que uma dessas reclamações não tem alguma ideia bacana para ser desenvolvida? Caso se for esse teu problema, procure perceber essas nuances do seu dia a dia. Bom, mas você pode estar partindo para uma questão de eu já conheço o problema. Né? Se eu já conheço o problema, naturalmente você vai agora precisar ser curioso de se aprofundar mais nesse assunto e buscar isso junto com as pessoas que têm esse problema. Então você pode ir lá e simplesmente ouvir e perguntar para as pessoas que dificuldades que elas passam no seu dia a dia. O quanto que aquilo atrapalha no seu dia, como eles resolvem hoje. Se eles têm alguma ideia do problema que eles estão enfrentando e se eles encontraram alguma maneira de resolver. Bom, é importante vocês praticarem, exercitarem essas atividades constantemente e procurar ouvir o cliente de vocês com ou sem o problema. Mas vamos pensar que agora definitivamente você tem um problema. Você precisa entender que o problema, acima de tudo, ele é uma oportunidade. E você precisa ver se esse problema, se vale a pena esse problema ser resolvido. Eu acho que essa é uma questão muito importante, a gente vai tratar desse assunto de uma maneira mais estruturada, se o problema realmente vale a pena ser resolvido. De novo, usar recurso de tempo e de dinheiro, você precisa trabalhar muito bem essa questão para que você não passe essa jornada e de repente vai perceber que as pessoas não estão interessadas naquilo que você está fazendo. Por isso que a investigação e a busca dessa informação junto com as pessoas e com seus prováveis clientes é muito importante. Você tem que estar sempre muito atento que você está entregando alguma coisa a alguém. Né? Você precisa buscar extrair isso dessa pessoa. Se a pessoa está querendo ter mais tempo, se a pessoa está querendo ter mais entretenimento, se a pessoa está querendo ter mais dinheiro, o que essa pessoa está querendo ter? Preciso presta atenção um pouco em você, nas coisas que você está fazendo. Você vai ver que o cliente, que talvez quem você está querendo resolver isso de alguma maneira, esteja passando por isso e você vai conseguir identificar de maneira bem simples aquilo que motiva, aquilo que faz você resolver o problema com o cliente. Bom, a gente vai entrar um pouco na questão um pouco mais técnica, então eu comentei um pouquinho atrás para você, alguns momentos que você está fazendo o desenvolvimento do cliente, que eu não sei o problema, eu não sei, Ricardo, eu quero fazer, eu quero empreender, eu quero construir uma startup, mas eu ainda não tenho a ideia, eu não sei que problema resolver. A gente falou um pouco sobre isso, de que uma das maneiras de você fazer, de você olhar um pouco para você, olhar um pouco as pessoas que estão próximas de você, reparar o que essas pessoas estão falando, o que essas pessoas estão reclamando e ver se ali existe alguma oportunidade interessante. Agora, se você já está num estágio onde você já tem uma ideia do que você quer fazer e já tem uma ideia do problema, seria interessante você seguir algumas instruções que eu vou passar para você. E uma dessas instruções é a seguinte: você vai precisar ter pelo menos, no mínimo, 3 problemas muito bem definidos. Quando eu falo muito bem definidos, significa que eles vão seguir uma estrutura lógica, semântica, digamos, para você poder descrever bem esse problema. E ele tem uma estruturinha bem básica. Você usa um verbo de ação, você usa um substantivo e você usa um sentimento. Não necessariamente nessa ordem, você pode inverter essas ordens, mas isso precisa ficar claro na hora que você estiver descrevendo o seu problema. Um exemplo claro para isso é ligar para uma cooperativa para pedir um táxi. Me deixa irritado? Essa é uma estrutura. Eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo ligar nesse caso. Eu tenho um substantivo, que eu estou falando da cooperativa, quem eu vou ligar, e o sentimento que isso me deixa irritado. Então, ligar na cooperativa me deixa irritado. Então, tem um problema ali de ligar a cooperativa para pedir um táxi. Esse é o problema que a gente está lidando. É importante você, nesse momento que você definiu e listou esses 3 problemas, com essa estrutura e características, é muito importante que você consiga dizer de que maneira hoje se resolve esse problema. Quais são as alternativas existentes? Então, a pessoa pode não ligar, ela pode ir para o ponto de táxi, né? A pessoa pode ligar direto para um taxista, a pessoa pode esperar simplesmente na rua. É preciso entender como essa pessoa já de alguma maneira resolve esse tipo de problema que você está fazendo. Eu citei aqui um exemplo claro,
de pedir um táxi para a gente estruturar isso melhor. Partindo da estrutura do problema, eu já tenho isso definido, tenho minha lista com os 3 problemas, a estrutura está bem definida, eu consigo ver do que eu estou falando, eu tenho um sentimento atrelado àquilo que é importante resolver. Eu vou partir para o seguinte, bom, eu já tenho um problema, agora quem é o meu cliente? Quem tem esse problema? E a gente tem um nome para isso que se chama segmentação de cliente. Segmentação de cliente significa que não adianta você, se alguém te perguntar, bom, que ideia bacana que você tem, mas quem é que vai usar? Falar que todo mundo vai usar não é uma verdade. Então você precisa ter um público definido para começar a trabalhar, para entender se você está ali resolvendo um problema ou não. Então, bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o exemplo do táxi. Então, que público que eu definiria para resolver o problema do táxi? Quem está procurando um táxi? São pessoas que querem encontrar um táxi. Então, ele não está completamente segmentado, mas você já entende que o público que você quer atingir é o público que quer pedir e solicitar um táxi. A próxima etapa é o seguinte, eu já defini mais ou menos quem seria meu segmento de cliente. Quem seriam aqueles caras em que eu apresentasse a minha ideia, eles logo adotariam de primeira? Você precisa encontrar esse público. E eu selecionei um público aqui para exemplificar para vocês, homens acima dos 23 anos, turistas que querem rapidamente um táxi. Então você foca, quando você olha para esse cliente mais segmentado, mais específico, você sabe com quem você tem que conversar para começar a ver se existe esse problema na vida deles. E se é importante tentar resolver. A gente vai entrar numa parte agora, é o seguinte, eu mostrei para vocês uma estrutura de problema, falei de vocês como segmentar o cliente, e agora eu quero encontrar, legal, Ricardo, então eu tenho um problema, e agora eu tenho um cliente com quem eu vou poder abordar, mas e agora, o que eu faço? Eu paro por aqui? Não, você não vai parar, aquela lista de problemas que você criou, elas vão virar hipóteses. E as hipóteses, na verdade, ela é um grande questionamento. Elas servem para isso. E agora eu quero falar para vocês como é que a gente vai estruturar a hipótese. A hipótese, de novo, ela tem uma estrutura para você poder construir em cima da lista dos teus problemas e do segmento dos teus clientes. E ela é assim, ela precisa ser uma hipótese mensurável. O que é uma hipótese mensurável? Ela tem uma ação específica e essa ação ela tem que ser repetitível. E ela tem que ter um resultado esperável e mensurável. Então eu quero falar para vocês um pouco dar alguns exemplos do que seria uma hipótese. Então, não achar um táxi é um problema para alguns clientes. Bom, vou repetir, não achar um táxi é um problema para alguns clientes. Você está vendo que essa é uma hipótese ruim, ela não obedece àquela estrutura a qual eu citei há alguns segundos atrás. Qual que seria uma estrutura adequada dentro daquilo que eu falei? A entrevista de problema irá mostrar que 70% dos clientes acham um problema ter que ligar para uma cooperativa. Essa é uma estrutura boa, porque aqui você tem características que eu falei um pouquinho atrás. Ela é uma ação específica, ela é repetível e você espera por um resultado. O exemplo para a gente frisar, ação específica, entrevista de problema. O resultado esperado, 70% dos clientes acham um problema ter que ligar para uma cooperativa. Dessa maneira você consegue estruturar as tuas hipóteses de problema. É dessa forma com que você vai questionar os teus possíveis clientes, aqueles que a gente construiu na segmentação de cliente. Tá legal, Ricardo. Agora eu já defini, bacana, eu já tenho uma ideia, eu já tenho um problema, eu estruturei os problemas, já sei quem é meu público que eu vou conversar, legal. E agora, o que eu faço? Agora a gente vai partir para a entrevista, que é a etapa mais importante dentro disso tudo que a gente falou. Veja bem, em algum momento eu falei em construir produto ainda? Em nenhum momento eu falei em construir produto. Isso significa que você precisa ir atrás da informação e descobrir se as pessoas estão interessadas naquilo que você está fazendo. E não fazer o processo inverso tradicional que a gente fazia. Olha, eu tenho uma ideia, eu vou construir um produto. E para construir um produto eu vou precisar de gente, enfim, eu vou precisar de tempo. E de novo, a gente cai naquele ciclo sem saber se as pessoas vão estar interessadas no que a gente está fazendo. Então bacana, Ricardo.
Então agora eu vou começar minha entrevista. Eu preciso ter, que cuidados que eu preciso ter quando eu for conversar com meus possíveis clientes? Bom, se não está encontrando esses clientes, você consegue, dentro daquilo que você definiu, ter próximo do teu networking, ter próximo, alguns conhecidos, usa teus contatos, pessoas que são mais próximas de você. Lembrando, essas pessoas precisam ter características que você definiu dentro da segmentação de cliente. É muito importante. E os conhecidos nesse momento vão facilitar você a fazer uma entrevista mais tranquila, a ter uma maior interação, para depois partir para outras pessoas que talvez não pertençam ao seu network. Importante que a entrevista seja presencial. Isso faz total diferença entre fazer o presencial e o online. Uma das coisas que tem sido muito usada é o online e não é adequado para esse tipo de situação, porque você está numa fase de descoberta. E descobrir que você precisa entender todo o ambiente e aquilo que está acontecendo. Isso é fundamental para você acrescentar valor no seu conhecimento. Outra coisa importantíssima que a gente costuma fazer, e algo que nós estamos fazendo aqui, não é uma entrevista, mas isso está sendo gravado, não grave tua entrevista. Não torne isso um desconforto para quem está sendo entrevistado. Simplesmente tenha muita atenção. Leve alguém com você para que tome nota, se for o caso, se for necessário, mas que seja bem discreto e que não interfira na entrevista. É muito importante você respeitar o tempo, então uma entrevista precisa ser clara para a pessoa com quem você está falando, você tem que determinar o tempo que a entrevista vai durar, isso é fundamental, esse respeito com que você tem pelo entrevistado é fundamental, então se seguindo esses cuidados, provavelmente você não terá nenhum problema e a entrevista ocorrerá com muita tranquilidade. Tá, e legal, Ricardo, você me falou agora dos cuidados, não foi? Foi. E a entrevista em si, né? Ela tem uma estrutura, o que eu faço? Eu saio perguntando qualquer coisa, de qualquer maneira? Não, você tem que ter uma estrutura básica ali para você conversar com as pessoas. Uma delas é você se apresentar. Fazer a sua apresentação, primeiro você não está ali para vender absolutamente nada, você está ali para conhecer a pessoa com quem você está conversando. Então tome esse cuidado de não querer falar da tua ideia no sentido de venda. Então apresente um pouco do que você está fazendo, delimite ali as regras básicas de como que vai ser, o tempo que vai durar e fale um pouco da sua ideia, mas não no sentido de venda, como eu falei. Procure fazer isso de maneira natural, por isso que é recomendado você começar com conhecidos para que haja naturalidade, para que esse processo fique mais tranquilo e que você possa fazer com outras pessoas desconhecidas. Basicamente, seguindo essa estrutura, você vai fazer a construção do perfil da pessoa com quem você está conversando. Lembra que você já fez uma certa segmentação, imaginou que eram homens de 23 anos de idade, turistas e que precisavam pedir um táxi rápido? Bom, eu encontrei o homem com essa característica, mas eu preciso investigar algumas coisas mais. Alguma dessas coisas é a idade, onde mora, talvez se tiver a oportunidade de perguntar se está negócio, se está a passeio, como é que ele faz para pedir táxi, isso é bacana, porque você já está se você identificar que ele é o teu público, você já pode perguntar se ele tem o costume de pedir táxi. E aí, a partir desse momento que você traçou esse perfil, você já pode entrar na questão do problemas. Então você vai apresentar aquela lista com os 3 problemas que a gente definiu lá atrás, com aquela estrutura de problema, para fazer a investigação e descobrir se ele de fato tem aquele problema ou não. Importante você verificar se faz sentido os problemas. Como que é isso? Você precisa perguntar para as pessoas se aqueles problemas que você levantou se fazem sentido ou não. Isso você pode perguntar simples para a pessoa. Tal problema faz sentido? Isso acontece com você? E como é que você resolve isso hoje? Isso é importantíssimo. Saber como é que você resolve, como é que o cliente está resolvendo isso. Isso, de novo, é uma etapa de aprendizado. É muito importante você ter a consciência de que você está aprendendo. Ele precisa ter a humildade de entender que ali você não é o cara com todo o conhecimento, que você quer conhecer a quem você vai servir. Bom, legal, eu fiz a entrevista. O que eu faço depois disso? Bom, você precisa verificar se você validou aquelas tuas hipóteses.
E válida as hipóteses é a parte mais importante, porque significa dizer o seguinte, bom, lembra aquelas métricas das quais eu mensurei? Será que elas estão de acordo com aquilo que eu falei? Será que elas estão naqueles percentuais? Estão? Poxa, bacana, então eu tenho um problema ali, eu tenho o meu cliente definido e eu tenho um problema bacana a ser resolvido. Eu consegui identificar claramente quem são meus adotantes iniciais? Essa é a questão. Está definido claramente quem são os meus adotantes? Quem são os meus clientes que logo de cara aceitariam e se identificaram com o problema? Algum daqueles problemas que a gente falou, pelo menos entre os três, todos eles merecem ser resolvidos? Ou você percebeu que não, que algum deles não merece ou não foi identificado como um problema de verdade, então eles não merecem ser resolvidos. Importante você saber, logo com aquela pergunta de como é que eles resolvem hoje, então descrever como é que eles estão resolvendo o problema hoje. Legal, os que eu citei, os 3 itens em cima, quem são seus clientes iniciais, alguns dos problemas merecem ser resolvidos e como eles resolvem o problema hoje, está ok? Legal, se o que você fez agora não está ok, você deve retornar aquele processo todo de novo, trazer todo o aprendizado que você adquiriu, entender se ele trouxe novos problemas e fazer de novo toda aquela etapa com outros clientes para entender se realmente você está resolvendo um problema. Esse é um ciclo que você faz continuamente para saber se você tem um problema interessante para resolver ou não. Caso você tenha dado ok, deu ok, e agora, o que eu faço? Agora a gente passa para a descoberta da solução. Então veja bem, a gente descobriu lá atrás quem era o meu problema e quem era o meu cliente. Então eu já sei disso. Eu criei a lista de problemas, eu criei as minhas hipóteses, fiz entrevistas com meus prováveis clientes, eu vi que eles tinham problema, eu vi que eles eram os meus clientes, então tá legal, tá tudo validado, agora eu parto para a segunda etapa do meu desenvolvimento de clientes, que chama a descoberta da solução. Então, tá legal, Ricardo. Então agora você está me falando que eu encontrei um problema e cliente, um ponto importante que eu deixei passar, é interessante que você procure fazer o máximo de entrevistas possíveis. Eu aconselho entre 20 a 30 entrevistas. Isso dá um trabalho normal, natural, mas o aprendizado ele compensa todo o esforço e vale a pena em relação à questão de tempo e recurso financeiro, que é o grande problema que a gente está tentando, acima de tudo, resolver. Poder minimizar essa relação. Então, legal, Ricardo. Agora eu estou na descoberta da solução, passei pela descoberta do problema do cliente, agora eu estou na descoberta da solução. Como é que eu faço? Bom, agora a gente começa a conversar um pouco, talvez, da parte que as pessoas mais se interessem, que mais gostem de fazer, que é criar um protótipo. Agora é maravilha, né, Ricardo? Que bacana, agora eu vou poder fazer um produtão, eu já sei o problema que a pessoa tem, eu já sei quem é meu cliente, vou construir uma solução específica para esse cara e vou arrebentar. Calma. De novo, calma. Novamente, otimização de recursos. Por favor, seu tempo, seu dinheiro são sagrados. Faça um trabalho certinho que você vai ter isso muito bem mitigado. Então, Ricardo, você acabou de me falar de um protótipo, eu já não posso sair fazendo um programa. Não, cara, calma. Talvez o teu problema e o teu cliente precise de uma etapa um pouquinho antes. Vamos trabalhar uma questão mais simples? Vamos fazer algo chamado MVP? O que significa MVP? É o Minimal Value Product, é a maneira mínima com que você pode construir para construir valor para o teu cliente. Ricardo, mas o que é esse mínimo? Bom, eu vou dar um exemplo assim simples. Você pode usar o que a gente chama do MVP, fazer um concierge. Concierge o que é? Eu entrego aquilo que eu quero para o meu cliente, da forma mais simples possível, entregando o valor que eu espero que ele absorva. Tá, mas o que seria isso no problema do táxi em si? Bom, você poderia simplesmente fazer um simples formulário na internet, onde você ia pedir o endereço e o telefone, e um botão de pedir táxi. Você quer descobrir se as pessoas vão usar uma solução simples para pedir táxi. Quer dizer que eu não vou precisar mais ligar? Eu usaria uma ferramenta, um formulário com nome, com endereço e telefone, eu coloco e o táxi chega. É isso que você vai testar, exatamente. Então, se as pessoas acharem você com esse formulário,
você vai descobrir se as pessoas usariam essa tua solução proposta, uma solução bem simples. Legal, Ricardo, eu construí minha telinha, coloquei na internet, anunciei e vi que tive retorno e que as pessoas realmente vão pedir táxi pela internet. Legal. Você conseguiu, nesse caso, entender que as pessoas usariam uma forma de resolver o problema. Tá, e fazendo de uma maneira simples. Bacana. Então vamos partir para uma nova rodada de entrevistas com os clientes. E não necessariamente precisam ser os mesmos. Você já identificou, já sabe quem é o seu público, você vai buscar essas pessoas, e muito melhor que sejam outras pessoas, para poder colher outros feedbacks. Mas você tem a liberdade de voltar para falar com algumas delas para poder, de novo, poder mostrar aquilo que você fez e ver se você continua resolvendo o problema, se aquela solução agora atende à necessidade dela, se ela vê valor naquilo, e essa é a etapa a ser seguida. De novo, como é que eu faço esse processo? Novamente, você se apresenta e você fala um pouco da ideia que você está resolvendo, você conta um pouco da etapa que você está e que você ainda nesse momento não está vendendo absolutamente nada. Você está querendo a opinião daquela pessoa, isso é muito importante. A opinião ainda continua o processo de aprendizagem, que é o que mais importa nesse momento. Novamente, você faz todo o questionamento, porque são pessoas provavelmente novas, constrói novamente o perfil daquela pessoa, onde mora, qual a idade, o que faz, enfim. São perguntas, algumas demográficas, outras mais de cunho pessoal, mas para você ter um entendimento de verdade de quem se continua sendo o seu cliente. Aí você vai partir para descrever a solução do seu problema. Como é que você vai fazer isso? Bom, você já fez o MVP. Seu MVP foi aquela telinha, aquele protótipo. Aquele protótipo pode ser uma tela na internet, pode ser uma imagem no teu celular, pode ser uma apresentação no PowerPoint. Você vai dizer para ela exatamente como você está querendo resolver aquele problema que você identificou. Como é que eu resolvo aqueles problemas que eu identifiquei? Então, se você teve os 3 problemas lá que você descobriu que são interessantes para resolver, mostre 3 maneiras como se resolver aquilo. Faça um protótipo simples, como foi que a gente falou. Explica como é que teu protótipo resolve aquele problema, vê se realmente ele resolve, vê se a cliente tem interesse naquela forma de resolver o problema. Preste muita atenção nos sinais, não só na linguagem propriamente, mas na linguagem corporal, e verifique uma questão muito interessante. Será que esse cliente estaria disposto a pagar pela solução? Será que esse cliente estaria disposto a te entregar dinheiro para você resolver esse problema para ele? Isso é muito importante, porque você lembra que você está desenvolvendo um modelo de negócio. É importantíssimo você ter como é que você vai entregar e recuperar valor. Isso é fundamental. Então, se essa pessoa com quem tem que te pagar, você tem que sondar e investigar se essa pessoa realmente vai te pagar pelaquilo que você está resolvendo. Esse é um teste que pode dar algum tipo de trabalho, mas se for uma dor muito interessante que você está resolvendo, essa pessoa logo vai dizer que estaria disposta a pagar, e você pode pensar em uma questão de valores, o que seria interessante. Você pagaria R$1 para eu resolver esse problema para você? Você pagaria 50 centavos? Você assinaria um produto para resolver esse problema? Enfim, é uma questão de sondar e de investigar junto com o teu cliente. Legal, de novo, você passou por toda aquela etapa, você trabalhou o teu protótipo, você construiu tua entrevista e agora você validou sua entrevista. De novo, quem são seus adotantes iniciais? Segue aquele roteirinho. Alguns dos problemas merecem ser resolvidos? Qual que foi a solução mínima que você encontrou para o problema? Qual o preço que os clientes pagariam? Essas respostas precisam estar muito claras. Se elas ainda não estão claras, você precisa voltar, trabalhar novamente o teu protótipo, voltar a fazer as entrevistas e ver se você consegue validar se a sua solução está resolvendo ou não o problema, antes de partir para a construção definitiva do seu produto. Pessoal, ao longo do que a gente viu, a gente falou sobre startups, né? A gente definiu o que é uma startup.
A gente falou um pouco de ideia, se a ideia tem valor, se não tem valor. A gente falou muito sobre a questão do produto. Olha, eu construo um produto agora ou eu construo um produto depois. A gente falou demais do cliente, que é a peça fundamental, importante de todo o desenvolvimento do cliente. É ele quem merece atenção, é ele quem merece ser trabalhado, e é ele quem merece nos passar todo o aprendizado. E a gente precisa ter uma consciência muito clara de que a verdade não está com a gente e a verdade está com eles. Então, fundamental valorizar as pessoas com quem você está conversando, porque são elas que vão usar ou não aquilo que você está querendo propor. Nós abordamos a questões do descoberta do problema, que é a primeira etapa do desenvolvimento do cliente, e a gente viu que, tendo ou não tendo um problema, a gente precisa definir, escolher alguns problemas, a gente precisa ter uma estrutura para trabalhar com esses problemas, muito clara e definida, para que você consiga passar a mensagem para quem você vai conversar. A gente viu os cuidados que você tem que ter no momento que você vai fazer entrevista com teus clientes. A gente viu como é que você estrutura, numa questão bem básica e simples, a tua entrevista. Nós falamos que tanto de uma etapa quanto a outra, de 20 a pelo menos 30 entrevistas é necessária nessa etapa, e possivelmente, se todo o processo tiver que ser refeito, você vai ter que fazer novamente entre 20 e 30 entrevistas. E aí a gente, validando o problema, a gente partiu para descobrir a segunda etapa, que era a descoberta da solução, onde a gente construiu um MVP e fez toda a estrutura de entrevista novamente e viu se estava validada a solução. Se a gente validou nossa solução, o que a gente faz? Agora sim, a gente parte para construir o produto. Então essa etapa que todo mundo gosta, eu quero construir meu produto. Vamos fazer essa etapa um pouco antes? Vamos se dedicar um pouco mais aos nossos clientes? Vamos fazer essa lição de casa muito bem feita? Eu acho que são perguntas que são importantes para você entender que quando você passar por essas etapas, você vai ter um aprendizado gigantesco e vai estar economizando muito do seu tempo, vai estar economizando muito do seu dinheiro, e o melhor, vai saber se exatamente o seu problema vai resolver de verdade o problema do teu cliente e se você vai fazer esse cara feliz. Nesse momento você começa a construir o seu produto e vai ter informação suficiente para fazer isso. Pessoal, espero que tenha sido atraente, é um assunto que me fascina. Acredito que o futuro pertence às startups, a gente vai ver cada vez mais startups nascendo. Eu torço demais para que isso ocorra em larga escala, e vou ficar muito feliz se o que eu falei aqui puder ajudar você de alguma forma. E conto com você, procurando ajuda, pode mandar e-mail, pode fazer pergunta, que eu vou estar respondendo com o maior carinho possível, e torço para que sua ideia saia da sua cabeça, mas saia de uma maneira estruturada. Que você, de novo, não gaste seu tempo e nem seu dinheiro fazendo uma coisa que as pessoas talvez não queiram. Obrigado, pessoal. Aproveitem e espero ter ajudado.